mais 18. Se você é uma daquelas pessoas que pensa que a paralisia do sono é mentira, você é um trouxa. Meu nome é Ana. Tenho 29 anos. Se você passasse toda a noite o que eu passava naquela época, você ia fazer de tudo, até pacto com o diabo, para não passar o que eu passei naquela noite de novo. Bom, estava eu na minha casa, vivendo a minha vida, lavando louça, arrumando a casa, afazeres de qualquer dona de casa. Minha mãe é cristã e a minha irmã é ateia. Minha mãe sempre me levava para os cultos que tinha lá onde eu morava. Porém, eu não gostava muito de ir para os cultos. Eu gostava mais de viver a vida do meu jeito, tomando uma com as minhas amigas, indo pra balada. Essas coisas que todas as amigas fazem quando estão sozinhas à noite. Uma certa noite, eu recusei com todas as minhas forças que não iria para a igreja com a minha mãe. Minha mãe ficou enchendo meu saco, me falando umas 2, 3, 4, 5 vezes para ir para a igreja com ela, pois Deus a tinha mandado ela me pedir para ir para a igreja com ela, pois Deus revelava coisas sobrenaturais para minha mãe em sonhos e cultos. Porém, eu não dei ouvidos para ela e disse que eu ia para a balada com as minhas amigas na noite que ela tinha me chamado. Bom, minha mãe, não furiosa, porém magoada, me disse assim: ok, você que sabe, mas lembre-se, quem nega a Deus na terra, Deus nega no céu. Eu rindo dela, eu falei assim: eu tô nem aí pra você e pra esse seu Deus. E bom, assim ela foi pra igreja. Eu percebi na hora que ela virou que ela começou a chorar. Dali eu já fiquei arrependida de ter falado aquilo. E na hora que ia pedir desculpa por eu ter falado aquilo, ela bateu a porta na minha cara e foi pra igreja. Bom, eu não liguei muito para aquilo e fui pro meu quarto me arrumar. Já naquela hora que eu estava no meu quarto me arrumando, eu me senti estranha. Eu me senti pesada, bem pesada, e um frio extremo ao meu redor. Eu me sentia acompanhada a cada passo que eu dava na minha casa. Eu comecei a ficar com medo e eu toda hora olhava para trás, porque cada passo que eu dava eu me sentia como se praticamente alguém estivesse me seguindo naquela casa. Eu não dei muita bola para aquilo e eu ignorei. Eu pensava que era minha irmã pregando uma peça em mim, pois a minha irmã, sendo ateia, ela era um pouco fria, porém muito brincalhona, e ela sempre ficava enchendo meu saco. Mas aconteceu algo estranho. Assim que eu fui na cozinha beber um pouco de água, eu abri o armário onde ficavam os copos de vidro e um deles quebrou. Tipo, estouraram sem ninguém sequer tocar. Eu já ali fiquei assustada. Eu não parava de me sentir seguida. Dali eu já fiquei pensando: será que é alguém, algum espírito, me castigando por ter falado aquilo pra minha mãe? Eu pensei que era coisa da minha cabeça e desisti de beber água e fui direto pra casa da minha amiga, que ia me levar de carro até outra casa das minhas amigas, esperar elas todas se arrumarem para enfim a gente ir pra balada. E assim foi. Por volta de umas 8 da noite, ela foi lá me buscar, pois eu não tinha dinheiro para ir de ônibus até a casa da minha amiga que tinha que ir de carro, e eu fui lá. E assim fomos. Nos divertimos muito, mas muito lá na balada. Bebemos, comemos, dançamos e conhecemos muitas pessoas novas. Conhecemos 2 garotos e 2 meninas. Eu não vou mencionar os nomes por motivos pessoais e questão de privacidade. E também porque eles não me permitiram. Então assim foi. Continuamos a festa e decidimos ir embora, pois eu já estava com uma dor de cabeça tremenda e um enjoo infernal.
Fui pro banheiro da balada, vomitei como se tivesse ter comido tudo que tinha no armário da minha casa e fui embora. A minha amiga me deixou lá de carro na minha casa e a minha irmã e a minha mãe estavam lá no portão, preocupadas porque eu demorei tanto. Minha mãe me disse assim: "Ô garota, pra que você demorou tanto? Eu aqui toda preocupada com você." Aí eu rezei todas as vezes para que Deus tocasse no seu coração de ir para casa logo. E eu, porém, bêbada, falei assim: "Eu tô nem aí pra esse seu Deus e você. Eu quero mais que você e ele vão se lascar." Ela chorou novamente e foi para o quarto. E minha irmã ficou brava por eu ter falado aquilo, olhou feio pra mim e abriu só o portão pra mim, não falou nada comigo e foi direto seguir minha mãe para consolá-la. E eu tava bêbada, porém pouco se ferrando pra ela. Eu entrei pro quarto, lavei meu rosto, troquei de roupa, fiquei mexendo um pouco no meu celular e fui dormir. Dali eu estava com uma insônia insuportável, eu não conseguia dormir. Eu tentava de tudo, absolutamente tudo para pegar no sono e eu não dormia. Até numa certa hora, por volta das 2 da noite, eu consegui dormir um pouco. Cochilei por volta de 1 hora e acordei às 3 da manhã, sentindo um peso no peito. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia mexer meus braços. Eu abri a boca para gritar e acontecia algo estranho. Eu abri a boca para gritar e eu não ouvia meu grito, eu só ficava com a boca aberta, preparando para gritar, e o som do meu grito não saía. Dali eu já fiquei apavorada. Mas é agora que fica pior, é agora que fica assustador. Eu olhei para a TV do meu quarto e vi uma figura negra, com olhos amarelos, me olhando e me encarando ali no canto do quarto. Se a aparência daquele bicho assustava, imagina o som que aquele bicho fazia. Aquele bicho soltava um som horrível. Era uma mistura de porco com... eu não sei explicar. Era uma mistura de vários animais em um só. Porém, com uma mistura... eu não sei explicar. Mas, se isso já era pior, aquele bicho não só ficou me encarando e me assustando, como ele subiu na minha cama e ficou em cima de mim, no meu peito, me enforcando, me dando sopapos na minha cara e me falando assim: "Você não obedeceu a sua mãe e agora você vai pagar. E não vai ser pouco. Você vai sofrer tanto, mas tanto aqui como no inferno." Ali eu já fiquei desesperada. Eu, porém, nem gritei, porque eu já sabia que o som do meu grito não ia sair. E aquele bicho ficou lá me batendo, eu tentando me proteger, porém não mexendo meus braços. Alguma coisa puxava meus braços, como se eu tivesse presa com algemas nas 2 mãos. Eu olho para a porta da minha casa e tá minha mãe ali, porém macabra, com olhos vermelhos, bem fundos, uma aparência demoníaca, e veio para cima de mim, e me batendo junto com a criatura, e me chamando, e me xingando de todos os nomes horríveis que você pode imaginar. E uma das palavras que ela mencionava era isso aqui: "Você vai sofrer, você vai sofrer, você já é nossa, você já é nossa." Dali caiu a ficha. Era minha irmã e a minha mãe em forma demoníaca me castigando por ter feito aquilo com a minha mãe. Dali eu já fiquei arrependida e clamei o nome de Deus. Porém, assim que comecei a orar o Pai Nosso, a minha mãe e a minha irmã em forma de demônio, 2 demônias no caso, começaram a gargalhar de mim, como se eu tivesse contado uma piada bem engraçada para elas. Dali elas ficaram me zoando e a minha irmã me disse assim: "Seu Deus fechou os olhos e os ouvidos para ti. Ele não vai ouvir mais nenhuma palavra que você disser para ele. Não adianta chorar e nem resmungar. Ele não vai te ouvir." Dali eu já fiquei desesperada, muito desesperada, e pensando assim: já era, este é o meu fim.
apesar de Deus não mais me importar comigo. Eu fiquei arrependida por ter falado aquilo de Deus para minha mãe. Ali, eu me ferrando para as duas, eu comecei a orar e pedir perdão para Deus. E assim eu fiz. Orei e pedi perdão no fundo do meu coração por tudo porque eu tive que falar para ela, por tudo que eu falei para ela. E uma luz tão forte apareceu no meu quarto e afugentou todo o mal que estava no meu quarto, desde a minha mãe até minha irmã. Na hora que minha irmã e minha mãe viram aquilo, elas ficaram assustadas, apavoradas e saíram em disparada em direção ao guarda-roupa e evaporaram dali. Dali eu peguei um sono profundo e só via um rosto de um homem com cabelo loiro muito bonito. Dali eu dormi e assim que eu fechei os olhos, eu ouvi uma voz chamando meu nome. Ana, Ana. E dali eu dormi e acordei apenas às 2 horas da tarde, com a minha mãe apavorada, desesperada, me chamando, batendo no meu rosto. Ana, você está bem? Ana, acorda, acorda! Eu só acordei porque minha irmã jogou um balde de água fria no meu rosto. A minha irmã e minha mãe me disse que às 3 horas da manhã acordaram comigo gritando e dando sopapos em mim mesma. Dali, a minha mãe começou a orar para Deus, pedindo para que ele mostrasse a ela por que eu estava fazendo isso a mim mesma. Só que ele não a respondia. E eu só acordei às 2 da tarde. Ela ficou preocupadíssima comigo. E eu contei todo o meu sonho para ela. E ela me perdoou por ter falado aquilo para ela. E ela disse para eu nunca mais falar aquilo com ela. E eu vivi minha vida feliz. Eu voltei a ir para a igreja com a minha mãe. E não fui mais para nenhuma balada sequer com as minhas amigas. Minhas amigas, porém, não pararam de manter contato comigo e me respeitaram. Fiquei muito feliz por isso. Bom, assim eu vivi minha vida feliz. E hoje eu sou cristã e casada com o pastor da igreja que eu frequento até hoje. Bom, eu tenho um conselho para dar para vocês. Se sua mãe ou qualquer familiar seu te convidar para ir para a igreja, apenas vá. Pois caso você a desrespeite e principalmente xingue Deus, você irá se arrepender e passar pela pior experiência sobrenatural da sua vida. Boa noite.